Meu filho planejava minha festa, mas dentro do carro meu marido revelou a verdade. Meu marido trancou as portas. As mãos dele tremiam quando pegou o celular. A música da festa ainda tocava ao fundo, vindo da casa do meu filho. Ele me olhou e disse, quase sussurrando, se você voltar lá, eles vão tirar tudo de você. Eu não fazia ideia do que ele estava falando, até que ele virou a tela para mim. E o que eu vi naquela tela fez meu estômago revirar. Eram mensagens. Mensagens do meu filho, falando sobre mim, sobre minha casa, sobre a escritura, sobre o que fazer depois que ela assinar. Eu senti o ar faltar. A música continuava tocando, aquela música que eu tinha escolhido para minha festa, e de repente tudo ficou distante, irreal, como se eu estivesse assistindo a vida de outra pessoa. Meu marido segurou minha mão e disse com a voz quebrada, a gente precisa ir embora. Agora. Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e me contar nos comentários de qual cidade ou país você está ouvindo. Eu adoro saber até onde essas histórias chegam. Eu lembro que desliguei o telefone e fiquei ali parada na sala, com o coração apertado de alegria. E eu pensei, meu filho cresceu, virou um homem bom, um homem que lembra da mãe, que reconhece o que eu fiz, que sabe o valor dos sacrifícios. Meu marido, o Antônio, estava sentado no sofá lendo o jornal. Antônio, o Rafael vai fazer uma festa para mim. Imagina, ele e a Jéssica vão organizar tudo. Eu nem preciso me preocupar com nada. Ele só ergueu os olhos por cima dos óculos de leitura. Que bom, amor. Mas eu vi que ele não estava tão empolgado quanto eu. O jeito que ele voltou a olhar para o jornal, meio rápido demais, meio forçado. O jeito que ele não fez mais perguntas. Não perguntou quando seria. Não perguntou onde. Não perguntou nada. Só voltou a ler, virando a página com um barulho seco. Na época, pensei que era só o jeito dele. Antônio sempre foi mais reservado, mais quieto, mais desconfiado das pessoas, mais pé no chão. Enquanto eu sou do tipo que se emociona fácil, que acredita nas pessoas, que gosta de ver o lado bom das coisas, que acha que todo mundo tem boas intenções. A gente sempre foi assim. Diferentes, mas que se complementavam. Pelo menos era o que eu achava, o que eu sempre acreditei. Nos dias seguintes, a Jéssica, minha nora, começou a me ligar toda hora. De manhã cedo, tipo 7h30, quando eu ainda estava tomando café. Na hora do almoço, quando eu estava preparando comida. À tarde, quando eu estava assistindo minha novela. À noite, antes de dormir. Sogra, que cor a senhora prefere na decoração? Vai querer que tipo de comida? Quantas pessoas a gente convida? Tem algum prato especial que a senhora gosta? Quer música ao vivo ou DJ? Tem alguma música que não pode faltar? Ela estava tão envolvida, tão dedicada, fazendo milhões de perguntas, anotando tudo que eu dizia, mandando fotos de decorações para eu escolher. Eu ficava até meio sem graça de dar tanto trabalho para ela, de ocupar tanto tempo dela. Jéssica, minha filha, não precisa exagerar, viu? Uma coisa simples já tá ótimo para mim. Só a família mesmo, uns amigos próximos, nada muito grande. Mas ela insistia, com aquela voz animada, empolgada. Nada de simples, sogra. A senhora merece o melhor. A senhora trabalhou a vida inteira. Aquelas palavras me aqueceram o coração de um jeito que eu nem sei explicar. Eu comecei a escolher roupa. Fui até o shopping com minha amiga, a Marlene. Eu experimentei uns 5, 6 vestidos até encontrar o azul marinho. Ele não era caro, R$ 120 em promoção, mas era bonito, elegante. Eu me olhei no espelho do provador e pela primeira vez em muito tempo eu me senti bonita. Não velha, não cansada, não invisível, bonita. Tá linda, amiga, a Marlene disse toda empolgada, batendo palma. Compra esse mesmo, você vai arrasar. E eu comprei. Paguei em 3 vezes no cartão, mas comprei. A festa seria na casa deles. Eles moravam num condomínio bom, com portaria 24 horas, salão de festas no térreo, piscina, academia. Um apartamento de 2 quartos bem decorado que eu e o Antônio ajudamos a dar de entrada há 5 anos. Na época, o Rafael estava começando no emprego novo, na área de TI. Tinha acabado de casar com a Jéssica e não tinha como pagar sozinho.
Eles tinham vindo aqui em casa numa noite de sexta-feira, os dois toda sem graça, mexendo nas mãos, evitando olhar direto nos nossos olhos. Mãe, eu preciso te pedir uma coisa. E eu já sabia. Mãe sempre sabe. A gente sente. A gente percebe pelo tom de voz, pela linguagem corporal, pelo jeito que o filho respira antes de falar. Quanto você precisa, filho? Ele pediu 15 mil reais para a entrada do apartamento. Disse que o banco tinha aprovado o financiamento, mas precisava de 20% de entrada. Prometeu que ia devolver em 1 ano, com juros se eu quisesse, com correção, o que fosse justo. Mãe, eu prometo que devolvo. A senhora confia em mim? Eu só tô pedindo porque não tem outro jeito. A gente quer muito esse apartamento. É pertinho do trabalho. Vai economizar com transporte. Vai ser bom pra gente. E eu confiei. Não porque eu precisasse que ele devolvesse. O dinheiro estava lá na poupança, parado, rendendo pouco. Eu e o Antônio já tínhamos nossa casa própria, já tínhamos construído nossa vida, já tínhamos tudo o que precisávamos. Aquele dinheiro era para emergências, para velhice, para imprevistos, mas era meu filho. E mãe ajuda filho. É assim que funciona. Pelo menos era o que eu sempre acreditei. É o que me ensinaram. É o que minha mãe fez por mim quando eu precisei. Só que o dinheiro nunca voltou. E eu nunca cobrei. Nem mesmo quando passou 1 ano. Nem quando passou 2. Nem quando passou 5. Porque eu achei que ele estava com dificuldade. Que o dinheiro estava curto. Que a vida de casado era cara. Conta de luz, de água, de condomínio, de internet, de supermercado, tudo sobe todo mês. E eu não queria ser aquele tipo de mãe que fica cobrando, que fica fazendo o filho se sentir mal, que fica lembrando do favor que fez. Eu queria ser a mãe que ajudava, a mãe que estava sempre ali, a mãe que entendia. E depois veio o empréstimo para o carro. Mais 8 mil reais. Mãe, o carro quebrou o motor e eu preciso dele para trabalhar. Não dá para ir de ônibus. Por favor. Como eu ia dizer não? E depois o cartão de crédito que eu emprestei para Jéssica, só por 1 mês, ela disse, porque o cartão dela tinha dado problema no sistema do banco. Tinha sido bloqueado e ela precisava fazer umas compras urgentes. Só que o mês virou 2. Virou 6. Virou 2 anos. E o cartão continuava no nome dela, com compras que eu nem sabia direito o que eram. Lojas que eu nunca tinha ouvido falar. Restaurantes caros, aplicativos de entrega. Mas eu pagava. Todo mês. 400, 500, 600 reais. Sem reclamar. Sem questionar. Porque família era isso, eu pensava. Ajudar sem esperar nada em troca. Amar incondicionalmente. Antônio discordava. A gente brigava por causa disso. Não brigava alto, gritando, quebrando coisas. Mas brigava com silêncios, com palavras cortadas, com portas fechando com mais força que o necessário. Você tá mimando ele demais, ele dizia enquanto lavava a louça, batendo os pratos com mais força que o necessário, fazendo barulho. Já tá na hora do Rafael andar com as próprias pernas. Ele tem 35 anos, pelo amor de Deus, não é mais criança. Mas eu sempre defendia meu filho. Sempre. Era automático. Era instintivo. Ele tá tentando, Antônio. A vida tá difícil para todo mundo. Você não vê o noticiário? Desemprego recorde, inflação nas alturas, tudo caro. Aluguel, comida, gasolina. Ele tá fazendo o melhor que pode. E a gente tem condição de ajudar. Por que não ajudar? E Antônio balançava a cabeça com aquele jeito dele de quem desistiu de argumentar, de quem sabe que não vai convencer, e ia embora. Ia pro quarto ou pro quintal cuidar das plantas. E ficava aquela coisa pesada no ar. Aquele silêncio que dói mais que palavra. Aquele clima ruim que durava dias. E eu ficava ali, sozinha na cozinha ou na sala, me perguntando se eu estava errada, se eu estava sendo boba, se eu estava sendo usada. Mas sempre chegava na mesma conclusão. Não, eu não estava. Mãe protege filho, sempre. É assim que tem que ser. 3h15. Não estava esperando ninguém. Não tinha encomenda para chegar. Não tinha conta para pagar. Sequei as mãos no pano de prato florido que a minha mãe tinha me dado há uns 20 anos, que já estava meio desbotado, mas ainda funcionava, e fui atender. Caminhei pelo corredor pensando quem seria. Talvez a Marlene querendo tomar um café. Talvez o carteiro com alguma correspondência. Abri a porta e dei de cara com a Jéssica. Ela estava toda arrumada. Oi, sogra!
Tava passando aqui perto depois de uma reunião de trabalho e resolvi dar uma paradinha. Trouxe uns detalhes da festa pra gente acertar. Posso entrar? Sogra, eu tô pensando em fazer aquele risoto que a senhora adora, sabe? Aquele de fungo. E um salmão grelhado com molho de maracujá. E uns petiscos variados. Coxinha, bolinha de queijo, empada. O que a senhora acha? Tá bom assim? Ou prefere outra coisa? Tá ótimo, Jéssica. Tudo que você escolher vai estar ótimo. Você tem um gosto maravilhoso para essas coisas. Mas ela não parecia satisfeita com a resposta. Ela queria mais. Queria detalhes. Queria opiniões. Continuava falando, mexendo na pasta preta, abrindo um pouquinho, espiando dentro, fechando de novo, nervosa, como se procurasse alguma coisa, mas não tivesse coragem de tirar. E então, do nada, ela parou de falar sobre a festa. Ficou em silêncio por uns 2, 3 segundos. Um silêncio esquisito, carregado. Olhou para mim com um sorriso meio torto, meio forçado, e disse, mudando completamente de assunto: Sogra, a senhora já pensou em fazer alguma coisa com a casa? Tipo, botar no nome do Rafael também? Só para facilitar, sabe? Caso aconteça alguma coisa. Ela deixou a frase no ar, suspensa, esperando minha reação, estudando meu rosto. Eu parei. Senti um frio na barriga. Daqueles frios que a gente sente quando algo não tá certo, quando o corpo percebe perigo antes da mente entender. Daqueles frios que fazem a pele arrepiar e o coração acelerar sem motivo aparente. Alguma coisa como o quê, Jéssica? Minha voz saiu mais séria que eu queria, mais dura, mais defensiva. Ela deu risada, mas era uma risada nervosa, falsa, forçada, que não combinava com a situação, que não combinava com o sorriso que ela tentava manter no rosto. Ah, nada demais, sogra. É só que a gente nunca sabe, né? A senhora já tem 60 e... Quanto mesmo? 63? 64? Eu não respondi, só fiquei olhando para ela. E seria bom ter tudo organizado, para não dar problema depois, para o Rafael não ficar perdido se... Sabe, se acontecer alguma coisa com a senhora. Deus me livre, claro, mas é bom prevenir. Eu não sabia o que dizer. Fiquei ali, de pé na cozinha, segurando o pano de prato, sentindo o chão meio instável debaixo dos meus pés, sentindo o mundo girar devagar. Jéssica, eu ainda tô viva, graças a Deus. E tô bem de saúde. Fiz check-up mês passado e tá tudo normal. Não precisa se preocupar com isso agora. Essas coisas a gente resolve quando chegar a hora. Se chegar. Ela sorriu, mas o sorriso não chegou nos olhos. Os olhos dela ficaram frios, duros, calculistas, por uma fração de segundo. E então ela piscou. O sorriso voltou a ser caloroso. E ela disse: Claro, sogra. Eu só estava comentando. Não leva a mal. É que eu trabalho com imóveis, né? Corretora. E eu vejo cada caso de família que fica brigando por causa de herança, de bens, de escritura, irmão contra irmão, filho contra filho. É uma tristeza. Eu só queria evitar isso para vocês. Queria que tudo ficasse organizado, certinho, sem dor de cabeça. Ela mudou de assunto rapidinho. Tão rápido que quase parecia que a conversa anterior não tinha acontecido. Continuou falando sobre a festa, sobre 1001 detalhes, sobre coisas que eu nem tinha pensado que precisavam ser decididas. Mas o clima tinha mudado. Tinha ficado estranho, pesado, diferente. Eu respondia às perguntas dela no automático, balançando a cabeça, concordando, mas minha cabeça estava em outro lugar. Estava tentando entender o que tinha sido aquela conversa sobre a casa. Por que ela tinha tocado nesse assunto? Por que ela tinha trazido aquela pasta? O que tinha dentro daquela pasta? O que ela realmente queria? Quando ela foi, eu fiquei ali parada na sala por um tempo, com aquela sensação estranha no estômago. Aquela sensação de que algo estava errado, mas eu não conseguia identificar o quê. Aquela sensação de estar perdendo o controle de uma situação que eu achava que entendia. Antônio chegou do trabalho 1 hora depois, umas 5:30 da tarde. Contei tudinho. Sobre a visita inesperada da Jéssica, sobre a pasta misteriosa, sobre a conversa sobre botar a casa no nome do Rafael. Ele parou no meio do corredor. Parou mesmo. Congelou. Ficou imóvel, com a toalha ainda na mão, pingando água no chão. O quê? A voz dele saiu mais alta que o normal, mais grossa, mais brava. Ela falou isso? Ela teve a cara de pau de vir aqui,
na nossa casa, e falar isso? As veias do pescoço dele começaram a saltar. O rosto dele ficou vermelho. Eu expliquei direitinho, com calma, tentando suavizar, tentando minimizar, tentando fazer parecer menos grave do que tinha sido. Não foi bem assim, Antônio. Ela só comentou. Disse que seria bom ter tudo organizado, que era para evitar problema no futuro, para facilitar para o Rafael. Ela trabalha com imóveis, ela deve ter visto esses casos de família brigando por herança e... Mas ele não me deixou terminar. Organizado para quê? Você tá doente? Você tem alguma doença terminal que eu não sei? Você vai morrer amanhã? Que papo é esse? Ele estava bravo, muito bravo. Quando Antônio fica bravo, ele fica vermelho. As veias saltam, a voz sai mais grave. Ele gesticula, ele anda de um lado para o outro. Eu fiquei na defensiva. Sempre fico quando alguém fala mal do Rafael ou da Jéssica. É automático, é instinto de mãe, é reflexo condicionado de anos protegendo meu filho de tudo e de todos. Não precisa falar assim, Antônio. Não precisa gritar. Ela deve ter falado sem pensar, sem maldade. A intenção dela era boa. Ela estava pensando no nosso bem. Ele balançou a cabeça, com aquele jeito dele de quem não acredita no que está ouvindo, de quem acha que eu tô cega, de quem acha que eu tô sendo manipulada. Essas coisas não são ditas sem pensar, amor. Ninguém vai na casa da sogra, no meio da tarde, com uma pasta de documentos, sugerir que ela bote a casa no nome do filho se não tiver algum interesse nisso, algum plano, alguma intenção. Tem alguma coisa errada nisso tudo, muito errada. E eu vou descobrir o quê. E ele entrou no quarto, batendo a porta com mais força que o necessário, fazendo os quadros da parede tremerem. Eu ouvi o barulho seco da porta se fechando e fiquei sozinha na sala, com aquela sensação estranha crescendo dentro do peito, como um bicho acordando devagar. Um bicho feio, escuro, que eu não queria alimentar, que eu não queria deixar crescer, mas que não parava de crescer. Não importava o quanto eu tentasse ignorar. Ele abriu a porta e me deu um abraço rápido, meio sem jeito. Oi, mãe, entra! A voz saiu rouca, sem emoção. Eu entrei e coloquei as sacolas pesadas em cima da mesa da sala de jantar. Valeu, mãe. A Jéssica vai gostar. Mas não me olhou nos olhos, nem uma vez, nem quando abriu a porta, nem quando eu entrei, nem quando eu coloquei as sacolas na mesa, nem quando eu comentei sobre o peso, sobre o cuidado que eu tive. Nada. Ele ficou mexendo no celular o tempo todo. Sentou no sofá, com o corpo virado de lado, digitando alguma coisa com os 2 polegares em velocidade, dando risadinhas baixas para a tela iluminada, completamente absorvido, completamente ausente. Eu fiquei ali, de pé na sala, me sentindo invisível, me sentindo como um móvel, como uma presença inconveniente que ele estava tolerando por educação, mas querendo que vá embora logo. Tentei puxar conversa. Tentei criar conexão. Tentei resgatar meu filho. Tá tudo certo para a festa? Esperei a resposta olhando para ele, querendo que ele levantasse os olhos, que me olhasse, que sorrisse. Tá. Só isso. Uma palavra seca, curta, fria. Nem levantou os olhos do celular. A Jéssica tá bem? Ela pareceu meio cansada quando veio aqui outro dia. Tá. Outra monossilábica resposta. Mais digitação, mais risada baixa para a tela. Você tá animado com a festa? Vai ter bastante gente? Tô. E continuou mexendo no celular como se eu não existisse. Eu insisti. Não sei por quê, mas insisti. Queria quebrar aquela parede gelada que ele tinha construído entre a gente. Queria que ele conversasse comigo de verdade. Queria sentir que eu não era um fardo, que ele ficava feliz em me ver, que eu ainda importava. Filho, como tá o trabalho? Aquele projeto grande que você estava fazendo há uns meses, o sistema novo da empresa deu certo? Conseguiram lançar? Ele suspirou. Aquele suspiro meio irritado, impaciente, de quem está sendo interrompido em algo importante. Deu, mãe, deu certo. Tá tudo bem no trabalho, tá tudo normal. E voltou para o celular, digitando mais rápido agora, como se quisesse terminar logo, como se quisesse que eu fosse embora para ele poder voltar para o que estava fazendo em paz. Depois de uns 15, 20 minutos daquilo, do silêncio pesado. Eu peguei minha bolsa de mão, que eu tinha largado na cadeira da sala quando entrei, e disse com a voz tremendo um pouco: Já vou indo, filho. Sei que você está ocupado. Não quero atrapalhar. Já, mãe? Ele perguntou, mas o tom indicava alívio.
não decepção, como se minha presença incomodasse, como se ele tivesse passado aqueles 20 minutos contando os segundos, esperando eu ir embora, querendo voltar para a paz dele. Filho, você tá ocupado, né? Vou deixar você trabalhar. Uma mentira educada. A gente sabia que ele não estava trabalhando. Ele estava no celular vendo besteira, conversando com amigos, rindo de memes, mas eu precisava de uma desculpa para sair dali sem parecer magoada. Ele não negou. Não disse: "Que nada, mãe. Fica mais um pouco. Vou fazer um café. Vamos conversar direito." Não ofereceu café. Não ofereceu água. Não ofereceu lanche. Não ofereceu nada. Só me acompanhou até a porta com o celular ainda na mão, checando notificações enquanto caminhava. Me deu outro abraço rápido, e quando a porta se fechou atrás de mim, eu fiquei ali parada no corredor do prédio, sentindo as pernas bambas, ouvindo o barulho da chave virando na fechadura, ouvindo o som da TV ligando lá dentro, o som da minha irrelevância. No caminho de volta para casa, sentada no banco duro do ônibus lotado, balançando com os solavancos, olhando a cidade passar pela janela suja, vendo gente na rua vivendo suas vidas normais, eu liguei para Marlene. Precisava falar com alguém. Precisava botar para fora a dor que estava crescendo dentro do peito. Precisava ouvir uma voz amiga que me lembrasse que eu não era louca, que eu não estava exagerando. Ela atendeu na segunda chamada. "Oi, amiga, tudo bem? Cadê você que não aparece?" E eu desabei, contei tudo. Sobre a visita, sobre como o Rafael me tratou, sobre a frieza dele, sobre o celular, sobre como ele mal me olhou, sobre como eu me senti pequena, velha, desnecessária. As palavras saíram atropeladas, entre soluços contidos, tentando não chorar alto no ônibus cheio de gente. Ela ouviu em silêncio do outro lado da linha. Não me interrompeu. Deixou eu falar. Deixou eu colocar para fora. E depois de eu terminar, fazer uma pausa longa para respirar fundo, ela suspirou fundo também, daquele jeito dela quando tá pensando se deve ou não falar algo pesado. "Minha filha, você já parou para pensar que talvez essa festa não seja bem o que você está imaginando?" Eu não entendi, fiquei confusa, senti um frio percorrer o corpo. "Como assim, Marlene? O que você quer dizer?" Ela parou antes de responder, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado, com medo de me machucar, com medo de plantar uma semente ruim. Eu não sei explicar direito. Não tenho provas. Não quero jogar sal na ferida. Não quero estragar sua alegria. Mas quando uma pessoa muda assim de repente, quando começa a agir estranho com você, quando te trata diferente, quando te evita, geralmente tem motivo. E nem sempre é um motivo bom. Às vezes a pessoa quer alguma coisa e tá com culpa antecipada. Daí eu desliguei o telefone me sentindo pior ainda, com aquela sensação estranha que a Jéssica tinha plantado há 2 dias, crescendo ainda mais, criando raízes, se espalhando pelo meu corpo todo como uma doença. Cheguei em casa meia hora depois, abri a porta, entrei na casa vazia e silenciosa e fui direto pro quarto. Me joguei na cama sem tirar os sapatos e chorei. Chorei tudo que eu tinha segurado no ônibus. Chorei tudo que eu tinha segurado na frente do Rafael. Chorei até não ter mais lágrimas. Antônio chegou em casa do trabalho às 6 da tarde e me encontrou ainda deitada na cama, olhos vermelhos, rosto inchado. Ele veio correndo. "O que aconteceu? Tá tudo bem? Você tá passando mal?" Ele estava preocupado de verdade, com o rosto tenso, com a mão na minha testa checando febre. Eu contei para ele. Sobre a visita ao Rafael. Sobre como ele não me olhou nos olhos. Sobre como ele ficou o tempo todo no celular. Sobre como eu me senti invisível, rejeitada, velha, desnecessária. Antônio ouviu tudo sentado na beirada da cama, segurando minha mão, apertando com força. Quando eu terminei, ele desligou o fogo do fogão, veio até mim, segurou meu rosto com as 2 mãos. Mãos grandes, calejadas, quentes, ásperas de tanto trabalhar com metal. Olhou fundo nos meus olhos, com aquela intensidade que ele tem quando está sendo muito sério, e disse, com aquela voz firme, decidida: "Eu vou descobrir o que está acontecendo. Eu prometo. Eu não vou deixar ninguém te machucar. Ninguém, nem mesmo ele." Mas tinha algo nos olhos dele que eu nunca tinha visto antes, ou pelo menos não com aquela intensidade, aquela profundidade. Medo. Antônio estava com medo. Medo de verdade.
E se Antônio, que sempre foi o forte, o protetor, o racional, estava com medo, então tinha motivo real para ter medo. Então não era só paranoia minha. Então tinha alguma coisa muito errada acontecendo. E a gente ainda não sabia exatamente o quê. E daquele dia em diante, depois de me ver chorando na cama, ele ficou atento, hiperatento, quase obsessivo. Quando a Jéssica ligava, coisa que acontecia todo dia agora, às vezes 2, 3 vezes, ele prestava atenção na conversa. Ficava ali perto, fingindo que estava lendo alguma coisa no jornal ou mexendo no celular. Mas eu via pelos cantos dos olhos que ele estava ouvindo cada palavra. Quando o Rafael vinha aqui, ele reparava nos detalhes. No jeito que ele desviava o olhar quando eu fazia certas perguntas. No jeito que ele mexia nas mãos quando ficava nervoso. Nas respostas curtas demais. Nas mudanças rápidas de assunto. Nos silêncios constrangedores. E ele começou a fazer perguntas. Perguntas específicas. Perguntas que eu achava bobas, irrelevantes, paranoicas. Perguntas que me deixavam constrangida, que me faziam pensar que ele estava exagerando, que ele estava criando problema onde não tinha. Ah, amor, você deixou a Jéssica entrar sozinha no quarto alguma vez recentemente? Eu respondi que sim, que algumas vezes ela tinha ido lá pegar alguma coisa que eu pedia. Coisas normais, coisas que Nora faz. Você assinou alguma coisa que ela trouxe? Algum papel, algum documento, alguma procuração, algum contrato? Não, eu tinha certeza que não. Absoluta certeza. Eu me lembraria de ter assinado alguma coisa. O Rafael pediu para você ir no banco recentemente? Fazer algum saque, transferência, atualização cadastral, alguma coisa assim? Não. Por que ele perguntava essas coisas todas? Por que tanta desconfiança? Mas Antônio não respondia meus porquês. Só continuava investigando, fazendo mais perguntas, cavando fundo, procurando respostas que eu não tinha. Eu comecei a perceber coisas que antes passavam completamente despercebidas, que antes eu considerava normais, inocentes. Como o jeito que a Jéssica sempre puxava assuntos sobre dinheiro quando vinha aqui tomar café nas tardes de domingo. Perguntava quanto a gente ganhava de aposentadoria, se dava para viver bem, se sobrava no final do mês. Perguntava quanto a gente tinha na poupança, se era muito, se a gente tinha investimento em algum lugar, se tinha aplicação, se tinha ações. Perguntava se a casa era quitada, se a gente tinha outros imóveis, se tinha terreno, se tinha alguma coisa guardada. Ela perguntava tudo de um jeito casual, descompromissado, sorrindo, enquanto mexia o café com a colherinha, enquanto mordia um biscoito, enquanto olhava para as fotos antigas na parede, como se fosse só curiosidade natural de Nora interessada na vida da família do marido. Mas agora, relembrando cada conversa com atenção, repassando na mente cada pergunta, eu via que não era só curiosidade inocente. Tinha propósito, tinha intenção, tinha alguma coisa por trás. Mas o quê? Uns 3, 4 meses atrás, numa tarde quente de sábado, ela tinha perguntado se eu e o Antônio já tínhamos feito testamento. Sogra, é importante fazer, viu? Minha mãe fez o dela ano passado e ficou tudo tão organizado, tão tranquilo. É bom para deixar tudo certinho, para evitar briga de família depois, essas coisas chatas que a gente vê acontecer quando alguém morre e os filhos começam a brigar por herança. Na época, eu achei que ela estava sendo prestativa, cuidadosa, atenciosa. Achei que ela se preocupava com a gente de verdade. Hoje, eu me perguntava o que realmente estava por trás daquela pergunta aparentemente inocente. Hoje, eu me perguntava se ela não estava sondando o terreno, mapeando o patrimônio, calculando o valor, planejando algo. Uma noite, uns 8 dias antes da festa, quando o calendário na cozinha marcava 10 de janeiro e eu riscava mais um dia esperando o grande dia chegar, eu e Antônio estávamos deitados na cama, cada um do seu lado, sem conseguir dormir, virando de um lado para o outro, inquietos. Antônio, você acha que eu tô sendo boba? Minha voz saiu baixa, quase um sussurro no escuro, com medo da resposta. Ele virou para mim. Boba como? A voz dele estava rouca de sono que não vinha. De confiar cegamente. De achar que tá tudo bem quando você claramente acha que não tá. De achar que o Rafael só tá estressado com o trabalho e que a Jéssica só tá animada com a festa. Você acha que eu tô criando problema onde não tem? Que eu tô sendo paranoica? Que eu tô ficando velha e desconfiada?
Ele ficou em silêncio por um tempo, um silêncio longo, pesado, cheio de significado. Ouvi ele respirar fundo, puxar ar pelos pulmões devagar, como se estivesse juntando coragem para falar algo difícil, algo que podia me machucar. Depois disse: "Eu acho que você sempre acreditou demais nas pessoas, amor. Sempre viu o lado bom de todo mundo. E isso é bonito, é raro. É uma das coisas que eu mais amo em você desde o dia que te conheci. Mas às vezes é perigoso. Às vezes as pessoas usam essa bondade contra a gente. Às vezes confiar é perigoso." Eu senti um aperto no peito. Eu sabia que ele tinha razão. Eu sempre fui assim, desde criança. Sempre acreditei que as pessoas eram boas no fundo, que ninguém faria mal de propósito, que todo mundo merece uma chance. Principalmente família, principalmente filho. Filho não trai mãe, filho não rouba mãe, filho não engana mãe, filho ama mãe, sempre. Não é assim que funciona? Nos dias seguintes, enquanto o calendário caminhava inexoravelmente para a data da festa, eu comecei a reparar em mais coisas. Como a Jéssica sempre insistia em falar sobre o futuro, sobre planejar, sobre organizar as coisas, sobre facilitar. Mas facilitar o quê? Para quem? Facilitar o acesso aos meus bens? Facilitar o controle sobre minha vida? Facilitar minha substituição? E o Rafael, meu filho, meu único filho, agora parecia distante, frio, ausente. Como se eu fosse uma obrigação incômoda. Não uma pessoa que ele amava de verdade. Não a mãe que acordou de madrugada durante anos quando ele tinha febre ou pesadelo. Não a mãe que trabalhou dobrado para pagar faculdade particular. Não a mãe que abriu mão de sonhos para realizar os sonhos dele. Eu tinha virado outra coisa nos olhos dele. E eu não sabia exatamente o quê. Uma carteira ambulante? Um banco que estava perto de fechar? Uma herança que ele estava ansioso para receber? Faltavam 5 dias para a festa quando Antônio disse que ia dormir mais cedo. Eram umas 9h30 da noite. Ele tinha trabalhado o dia todo. Tinha chegado em casa cansado. Mas eu notei que antes de deitar, ele pegou o celular dele e ficou mexendo nele por quase 1 hora. Sentado na cama, com a luz do abajur velho acesa, a testa franzida de concentração, os olhos apertados tentando ler na tela pequena, concentrado, absorvido. Ele não costumava fazer isso. Antônio não era de ficar grudado em tela. Ele mal sabia usar o WhatsApp direito. Eu sempre precisava ensinar como mandar foto, como fazer videochamada. Eu entrei no quarto depois de lavar a louça do jantar e perguntei se estava tudo bem. Ele disse que sim, mas não me olhou. Continuou olhando para a tela, digitando, lendo. Eu vi a tensão no maxilar dele, a forma como ele apertava o celular na mão, como se ele tivesse com raiva de algo que estava vendo. "Tem certeza que tá tudo bem?" Insisti, sentando na beirada da cama, tocando o ombro dele com carinho. Ele finalmente olhou para mim. E o que eu vi nos olhos dele me assustou. Tinha fúria ali, fúria contida, mas também tinha determinação. "Tá, só tô resolvendo uma coisa aqui, investigando uma coisa. Depois eu te conto com mais detalhes, quando tiver certeza." Eu não sabia ainda, mas descobri depois, Antônio estava investigando por conta própria. Ele tinha criado um perfil falso numa rede social. Nome genérico comum, tipo João Silva, sem nenhuma informação pessoal real, e tinha pedido amizade para Jéssica. Ela aceitou no mesmo dia, sem questionar, sem verificar. Ela aceitava todo mundo aparentemente, tinha mais de 1.200 amigos, muitos que provavelmente nem conhecia. E Antônio começou a ver as coisas que ela postava publicamente, os comentários que ela fazia em posts de outras pessoas. As conversas que ela tinha em grupos públicos, as fotos que ela marcava pessoas, e ele estava juntando as peças de um quebra-cabeça gigante que eu ainda não conseguia enxergar a imagem completa, mas que ele já estava vendo. E o que ele via estava deixando ele com raiva crescente, e com medo, muito medo. Medo do que eles estavam planejando, medo de ser tarde demais quando descobrisse tudo, medo de não conseguir me proteger. Ele estava sentado no sofá marrom da sala, afundado nas almofadas velhas, mexendo no celular, enquanto eu assistia uma novela antiga que reprisavam num canal aberto, aquelas novelas de 20 anos atrás que a gente já viu, mas assiste de novo porque é reconfortante, familiar.
Eu nem estava prestando muita atenção na TV, para ser muito sincera. Estava mais olhando sem ver, deixando as imagens passarem, ouvindo as vozes sem processar, pensando em outras coisas. Pensando na festa que estava chegando. De repente, Antônio ficou paralisado, completamente imóvel, congelado, como estátua. O rosto dele mudou em segundos, ficou pálido, branco que nem papel, branco que nem parede recém-pintada. As mãos que seguravam o celular começaram a tremer visivelmente. A respiração dele mudou, ficou irregular, ofegante. Eu percebi na hora, aquele instinto de 40 anos de casamento. Dá para perceber quando a pessoa que a gente ama recebe uma notícia ruim. É instantâneo, é visceral. O que foi? Perguntei, desligando a TV com o controle remoto, virando para ele, o coração já começando a acelerar com a adrenalina do medo. Ele não respondeu, não se moveu, só continuou olhando para a tela do celular, com os olhos arregalados, fixos, a boca meio aberta, como quem acabou de levar um soco no estômago, como quem acabou de ver algo horrível, impensável. Antônio, o que aconteceu? Me fala, tá me assustando. Eu me levantei do sofá onde eu estava, o coração agora disparado, batendo forte no peito, e fui até ele com passos rápidos. Me mostra. O que você viu? É sobre o Rafael? Aconteceu alguma coisa com ele? Mas quando cheguei perto, quando estiquei a mão para pegar o celular dele, ele trancou a tela num movimento rápido, quase reflexivo, e colocou no bolso da calça com pressa. Não é nada, ele disse, mas a voz saiu trêmula, fraca, tremendo, mentirosa, completamente não convincente. Eu me sentei do lado dele, pesado, fazendo o sofá afundar mais. Peguei a mão dele que estava gelada, suando. Antônio, eu conheço você há anos. Eu sei quando você está mentindo. Eu sei quando tem alguma coisa errada. Eu sinto. Me conta, por favor. Ele olhou para mim com olhos vermelhos, úmidos. E nos olhos dele eu vi algo que me assustou profundamente, que me gerou na alma. Raiva. Uma raiva profunda. Eu preciso de mais tempo, para ter certeza absoluta, para reunir todas as provas. A voz dele saiu rouca, baixa, controlada com muito esforço. Certeza de quê? Provas do quê? Me conta, eu tenho o direito de saber. Minha voz subiu, saiu mais alta, mais desesperada. Ele balançou a cabeça, segurando firme minhas duas mãos agora. Eu te conto quando tiver certeza completa. Quando tiver tudo o que preciso. Eu não quero te assustar sem ter certeza de tudo. Não quero fazer acusação sem prova concreta. Mas eu vou descobrir tudo, cada detalhe. Eu prometo para você. Eu não consegui dormir naquela noite, nem um minuto. Fiquei virando de um lado para o outro na cama, virando o travesseiro 1000 vezes procurando o lado frio, jogando o cobertor, puxando de novo, sentindo o coração acelerado o tempo todo, o corpo tenso, 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 a mente girando sem parar, criando cenários, imaginando horrores, me perguntando o que ele tinha visto que tinha deixado ele daquele jeito. Antônio também não dormiu. Eu ouvi quando ele levantou da cama às 3 da manhã, tentando fazer silêncio, mas não conseguindo. Ouvi os passos dele no corredor de madeira que range. Ouvi quando ele ligou a luz da sala, aquela luz amarela fraca da lâmpada que pisca. Ouvi barulho de gaveta abrindo, de papéis sendo mexidos, de caderno sendo folheado. Eu quis ir atrás dele, quis exigir respostas, quis saber o que estava acontecendo, mas algo me disse para esperar, para deixar ele fazer o que precisava fazer, para respeitar o processo dele, o tempo dele, para confiar que ele ia me contar quando fosse a hora certa. Eu rezei. Não sou muito religiosa, não vou na igreja todo domingo, não rezo todo dia. Mas naquela noite comprida e escura, eu rezei. Juntei as mãos debaixo do cobertor e rezei como não rezava desde criança. Pedi para que o que quer que o Antônio tivesse visto não fosse tão ruim quanto parecia ser. Pedi para que eu estivesse errada em todas as minhas desconfianças. Pedi para que tudo não passasse de um grande mal-entendido que a gente ia rir depois, de uma paranoia minha e dele, de uma coincidência estranha, de qualquer coisa menos traição, menos roubo, menos maldade proposital do meu próprio filho. No dia seguinte, sexta-feira, 3 dias antes da festa, dia 16, ele saiu de manhã cedo. Muito cedo. Eu estava fazendo café na cozinha quando ele apareceu já pronto, chave do carro na mão, cara fechada,
determinada. Vou sair um pouco antes hoje, ele disse, a voz firme, decidida. Eu perguntei o que ele ia fazer, para onde ele ia. Ele veio até mim, me deu um beijo demorado na testa, segurou meu rosto por uns segundos, olhando fundo nos meus olhos, e disse: depois eu te conto tudo. Pode confiar em mim. Eu tô fazendo isso por você. E foi embora antes que eu pudesse fazer mais perguntas. Ouvi o carro ligando e indo embora. E eu fiquei sozinha em casa. Sozinha com meus medos, com aquela angústia crescendo, 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 sem parar, sem controle, tomando conta de tudo. Liguei para Jéssica meio-dia. Precisava sentir que estava tudo normal, que a vida seguia, que a festa ainda ia acontecer, que tudo era real. Ela atendeu no terceiro toque, toda animada como sempre, voz alta, empolgada, energética. Oi, sogra, faltam só 2 dias. 2 dias? A senhora tá empolgada? Ansiosa? Nervosa? Eu tô tão ansiosa que nem consigo dormir direito. Tá tudo ficando lindo. A decoração chegou ontem, as flores vão chegar sábado de manhã, o bolo tá encomendado, o violonista confirmou presença. Eu forcei um sorriso na voz. Aquele sorriso falso que a gente aprende a fazer com os anos quando não quer que os outros percebam que a gente tá mal por dentro, que a gente tá desmoronando. Tô sim, minha filha. Tô muito feliz mesmo. Muito grata por tudo que vocês estão fazendo. Tá tudo certo aí? Precisa de mais alguma coisa? Posso ajudar em algo? Ela começou a falar sem parar sobre os últimos ajustes minuciosos, sobre quem tinha confirmado presença, sobre como a festa ia ser linda, inesquecível, especial, sobre o bolo de 3 andares que ela tinha encomendado numa confeitaria cara, sobre o fotógrafo profissional que ela tinha contratado para registrar cada momento. E enquanto ela falava sem parar, enquanto eu ouvia aquela voz animada, cheia de detalhes do outro lado da linha, eu tentava ouvir algo diferente, alguma mentira óbvia, alguma falsidade clara, alguma coisa que me confirmasse que eu não estava ficando louca, que minhas desconfianças faziam sentido. Mas ela soava tão sincera, tão genuína, tão carinhosa, tão genuinamente empolgada com cada detalhe da festa, e eu me senti culpada. Culpada por estar desconfiando dela sem motivo claro. Culpada por estar duvidando das intenções dela quando ela estava fazendo tanto por mim. Culpada por estar deixando Antônio colocar essas ideias ruins na minha cabeça. Culpada por não ser grata. Culpada por ser desconfiada. Culpada por envelhecer e ficar paranoica. Quando Antônio voltou para casa à tarde, ele estava com uma expressão diferente. Ele entrou, trancou a porta atrás dele com a chave, puxou a correntinha de segurança, foi até a cozinha sem dizer oi, sem me cumprimentar, sem me olhar. Eu nunca tinha visto Antônio assim. Nunca. Nem quando o pai dele morreu. Nem quando ele perdeu o emprego. Nem quando a gente quase perdeu a casa. Nunca assim, tão visivelmente abalado, tão no limite, tão prestes a explodir. Ele se virou para mim bem devagar, como em câmera lenta. O rosto dele estava tenso, os músculos todos contraídos. E ele disse com a voz grave, pesada de dor: eu tenho que te mostrar uma coisa, mas você precisa prometer que vai tentar ficar calma, que vai respirar, que não vai desmaiar. Eu senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Senti minhas pernas ficarem fracas, bambas, sem sustentação. Tive que me apoiar na mesa da cozinha com as 2 mãos para não cair. O que você descobriu? Me conta logo, pelo amor de Deus. Você tá me matando de medo? Ele pegou o celular do bolso de trás da calça com mãos trêmulas. Mexeu por alguns segundos, dedos nervosos escorregando na tela. Respirou fundo várias vezes tentando se controlar. Depois, virou a tela para mim bem devagar. Era uma captura de tela, de uma conversa de WhatsApp, entre a Jéssica e uma amiga dela, pelo nome que aparecia em cima. Uma conversa recente, de ontem à noite. E o que eu li me fez ter que sentar na cadeira porque minhas pernas simplesmente não me seguravam mais, não sustentavam meu peso, não funcionavam. Minhas mãos começaram a tremer incontrolavelmente. Minha visão ficou embaçada com lágrimas instantâneas. Daqui a 2 dias a gente consegue fazer ela assinar. A velha nem vai perceber. Ela vai estar tão emocionada com a festa toda que nem vai ler o papel direito. E se ler, a gente convence que é só formalidade do buffet.
Festa é a melhor distração que existe. Eu levantei os olhos para o Antônio, as lágrimas já escorrendo quentes pelo rosto. O que é isso? O que eles querem que eu assine? O que está acontecendo? Minha voz saiu aguda, desesperada. Ele sentou do meu lado, puxou a cadeira bem perto, segurou minha mão com força. A mão dele estava fria, mas firme. Eu ainda não descobri exatamente o que é o documento, mas eu vou descobrir. Eu prometo. Amanhã eu vou atrás de mais informações. Minha cabeça estava girando. Não fazia sentido. Nada fazia sentido. Meu filho, meu próprio filho. Ele está planejando isso? Ele sabe? Antônio mostrou mais mensagens, conversas entre Rafael e Jéssica, entre Rafael e alguém que parecia ser advogado. Tinha datas, tinha menções à casa da mãe, tinha valores em reais, tinha estratégia, tinha plano detalhado. Eles queriam te fazer assinar uma procuração na festa e depois começar a transferir os bens, a casa, a poupança, tudo. A voz do Antônio estava controlada, mas eu sentia a raiva pulsando por baixo. Eu sentia uma ânsia subir pela garganta. Levantei rápido, derrubando a cadeira, corri até a pia e vomitei. Vomitei tudo que tinha no estômago. Vomitei a dor, a traição, a ilusão. Antônio veio atrás de mim, segurou meu cabelo para trás, passou a mão nas minhas costas. Quando terminei, quando não tinha mais nada para sair, ele me ajudou a lavar o rosto, me deu água, me levou de volta para a cadeira. Como eles puderam? Eu consegui falar entre soluços. Como meu filho pode fazer isso comigo? Antônio balançou a cabeça. Os olhos dele também estavam vermelhos agora. Eu não sei, mas a gente não vai deixar. Você me ouve? A gente não vai deixar eles tirarem nada de você. Ele me mostrou tudo o que tinha descoberto. Como criou o perfil falso. Como conseguiu acesso às conversas públicas. Como juntou as peças. Como passou o dia inteiro hoje investigando, conversando com um advogado amigo dele, entendendo que tipo de documento poderia ser. Nós ficamos ali sentados na cozinha até escurecer, conversando, chorando, planejando. Antônio explicou que a gente precisava ser esperto. Se eles souberem que a gente descobriu, vão mudar o plano. Vão tentar de outro jeito. A gente precisa ir na festa, agir normal. E quando tentarem te fazer assinar, a gente sai. Mas e depois? O que eu faço depois? Como eu olho para o meu filho depois disso? Minha voz estava quebrada. Antônio segurou meu rosto. Depois a gente protege você. A gente vai num advogado. Blinda tudo. E a gente decide se quer confrontar eles ou só se afastar. Naquela noite, nenhum de nós dormiu de verdade. A gente ficou conversando até tarde, relembrando, tentando entender quando tudo tinha começado a mudar. Quando meu filho tinha deixado de me ver como mãe e começado a me ver como fonte de dinheiro. Às 5:30 da tarde, a gente saiu de casa. O trânsito estava tranquilo. Sábado à tarde. A gente não conversou muito no caminho. Antônio dirigia com as 2 mãos firmes no volante. Eu olhava pela janela, vendo as ruas passarem, sentindo que estava indo em direção a uma armadilha. Mas eu precisava ver. Precisava confirmar com meus próprios olhos. Chegamos no prédio deles às 6 em ponto. Subimos de elevador. Meu coração batia tão forte que eu achei que ia sair do peito. Quando a porta se abriu, a Jéssica estava lá. Sorriso enorme. Vestido novo, maquiagem perfeita. Sogra. Que linda. Entre. Ela me abraçou, e eu tive que me controlar para não empurrar ela para longe. A casa estava mesmo decorada. Balões, flores, uma mesa enorme cheia de comida cara. Tinha até um painel com fotos minhas, fotos antigas, fotos de família. E eu olhei para tudo aquilo e pensei, quanto esforço, quanto teatro, quanto dinheiro gasto para me enganar. Rafael apareceu da cozinha, veio até mim, me deu um abraço. Parabéns, mãe. Eu olhei nos olhos dele, procurei o menino que eu conhecia, mas só vi um estranho que me chamava de mãe, mas que planejava me roubar. Os convidados começaram a chegar, gente que eu conhecia, gente que eu não conhecia, todo mundo sorrindo, me abraçando, dizendo como eu estava bonita. E eu sorria de volta, fingia, agia. Antônio ficou do meu lado o tempo todo, a mão dele na minha cintura, firme, protetora. Por volta das 7:30, depois que todo mundo já tinha chegado, depois dos discursos, das fotos, das risadas falsas, a Jéssica veio até mim.
E ela estava com a pasta. Aquela pasta preta. Sogra, a gente preparou uma surpresinha. Uma homenagem linda. Mas antes, a senhora pode assinar aqui? É só uma formalidade. Do buffet. Para questão fiscal. Ela abriu a pasta. Mostrou um papel cheio de letras miúdas. Antônio apareceu do meu lado como um raio. Assinar o quê? A voz dele saiu fria, cortante. Jéssica tentou manter o sorriso. É só um termo, não é nada demais. Antônio pegou o papel da mão dela, leu rapidamente e eu vi o rosto dele ficar vermelho. Isso aqui é uma procuração. X1. Procuração não é para pagar buffet. Isso dá acesso total aos bens dela. A voz dele subiu. Algumas pessoas começaram a olhar. Rafael apareceu rapidamente. Calma, não precisa fazer esse escândalo. Mas Antônio não tinha intenção de ficar calmo. Escândalo? Vocês estão tentando enganar ela, fazer ela assinar algo sem nem saber o que é, e eu que estou fazendo escândalo. A festa inteira parou. Silêncio total. Todo mundo olhando. Jéssica tentou controlar a situação. Gente, vamos com calma. Isso é um mal-entendido. Mas Antônio já tinha perdido a paciência. Mal-entendido? A gente viu as mensagens, a gente sabe de tudo. Rafael ficou branco. Olhou para Jéssica. Ela também empalideceu. Como vocês? Mensagens? A voz dela saiu fina. Antônio deu um passo à frente. A gente sabe que vocês planejaram essa festa para enganar ela, para fazer ela assinar uma procuração, para ter acesso à casa, ao dinheiro, a tudo. E a gente não vai deixar. Eu estava paralisada, ouvindo aquilo tudo, vendo meu filho ser exposto, vendo a verdade sair. E então, algo em mim explodiu. Rafael, minha voz saiu rouca, mas firme. Ele olhou para mim. Você me chama de velha nas mensagens. Você planejou me enganar, me roubar. Eu sou sua mãe. Ele abriu a boca, fechou. Não sabia o que dizer. Jéssica tentou vir até mim. Sogra, deixa eu explicar. Não foi bem assim. Mas eu levantei a mão. Não chega perto de mim. Você me chamou de velha. Você disse que eu não ia perceber. Que eu ia estar tão emocionada que ia assinar qualquer coisa. Os convidados começaram a murmurar. Alguns saíram discretamente. Outros ficaram assistindo. Rafael tentou de novo. Mãe, eu posso explicar. E foi aí que eu disse. Explica o quê? Explica por que você planejou roubar sua própria mãe? Por que você organizou essa festa falsa só para me enganar? Antônio pegou meu braço. A gente vai embora. Ele começou a me guiar para a porta. Rafael tentou nos parar. Pai, mãe, espera. A gente precisa conversar. Mas Antônio empurrou ele de lado gentilmente. A gente não tem nada para conversar com vocês. A gente saiu. O corredor estava silencioso. Entramos no elevador. E quando as portas se fecharam, eu desabei. Comecei a chorar sem controle. Soluços altos, desesperados. Antônio me segurou. Eu sei. E ele também chorava. Mensagens que ele não tinha mostrado antes. Planejamento detalhado. Valores. Cronograma. Eles iam fazer você assinar hoje. E na segunda-feira já iam começar a transferir tudo. Como eles puderam? Eu dei tudo para ele. Tudo. Antônio pegou minha mão. Eu sei. Mas a gente não deixou acontecer. A gente te protegeu. Ele ligou o carro e começou a dirigir. Sem destino. Só dirigindo. Pela cidade. Pelas ruas vazias de sábado à noite. E aos poucos, muito devagar, a dor começou a se transformar. Em raiva. Uma raiva fria. Calculada. Eu quero justiça. Olhei para o Antônio. Eu quero que eles paguem. Ele olhou para mim, assentiu. Você vai ter. Eu prometo. A gente vai fazer tudo certo. Tudo legal. E eles vão entender que não dá para fazer isso com você. Quando chegamos em casa, já passava da meia-noite. A casa estava escura, silenciosa. A gente entrou e ficou ali, na sala, abraçados, em silêncio. Eu sabia que minha vida tinha mudado para sempre, mas eu também sabia que eu tinha Antônio e que a gente ia lutar. Primeiro, advogado. Segundo, revogar qualquer procuração antiga que você possa ter assinado sem saber. Terceiro, blindar a casa e os bens. Quarto, reunir todas as provas. Eu ouvi tudo e concordei. E o Rafael? A gente vai falar com ele? Antônio parou. Só se você quiser, mas eu acho que quanto menos contato agora, melhor.
O Rafael ligou umas 10 vezes durante o dia. Eu não atendi nenhuma. Jéssica também ligou. Mandou mensagens longas, pedindo desculpas, dizendo que foi tudo mal entendido, que ela pode explicar. Eu bloqueei ela. Na segunda-feira, a gente foi no advogado, Dr. Carvalho, um homem sério. Ele ouviu tudo. Pediu para ver as mensagens, os documentos, tudo. Ele explicou tudo o que a gente precisava fazer. Como proteger os bens, como garantir que ninguém pudesse mexer, como criar barreiras legais. Vai levar uns dias, mas vamos deixar tudo seguro. Saindo do escritório, eu me senti aliviada. Pela primeira vez em dias, Antônio segurou minha mão. Tá vendo? A gente vai conseguir. E eu acreditei. Eu comecei a relembrar todos os momentos, todo o dinheiro que dei, todas as vezes que ajudei, e percebi que eu tinha sido usada durante anos. No final da semana, Rafael apareceu na porta, sem avisar. Bateu na porta insistentemente. Antônio não queria que eu abrisse, mas eu precisava. Precisava olhar nos olhos dele. Abri. Ele estava péssimo, magro, com olheiras. Mãe, por favor, me deixe explicar. Antônio bloqueou a entrada. Você fala daí mesmo. Rafael olhou para mim. Mãe, eu sinto muito. Eu errei. Eu estraguei tudo. Lágrimas escorriam no rosto dele. A Jéssica, ela que teve a ideia. Mas eu aceitei. E foi a pior decisão da minha vida. Eu senti raiva crescer. Você tá jogando a culpa na sua esposa? Você não assume nem isso? Ele balançou a cabeça. Não, mãe. Eu assumo. Fui eu. Eu que deixei a ganância me controlar. Antônio deu um passo à frente. Filho, não faz o que você fez. Rafael chorou mais. Eu sei. Eu sei que eu não mereço perdão, mas eu tô implorando. Por favor. Eu respirei fundo. Você me chamou de velha. Planejou me enganar, me usar. E agora quer perdão? Ele não respondeu. Só continuou chorando. Eu fechei a porta. Você colocou sua identidade toda em ser mãe. E quando ele te traiu, você sentiu que não sobrava nada. Era verdade. Aos poucos fui me reconstruindo. Comecei a me ver além de mãe. Comecei a estabelecer limites, a entender que eu tinha valor, que eu merecia respeito, que meu dinheiro era meu. 2 meses depois, Rafael tentou contato de novo. Dessa vez, ele ligou antes. Mãe, eu posso ir aí? Eu terminei com a Jéssica. Eu olhei para o Antônio. Ele não gostou, mas deixou eu decidir. Pode vir. Ele chegou à tarde. Sentamos na sala. Ele parecia diferente, mais magro, mais velho. Mãe, eu vim pedir desculpa de novo, de verdade. Eu tô fazendo terapia. Tô tentando entender por que fiz isso. Antônio cruzou os braços. E por que você fez? Rafael respirou fundo. Dívidas. Muitas dívidas. Cartão de crédito, empréstimos. E a Jéssica pressionando, dizendo que se a gente tivesse a casa da mãe, podia vender, resolver tudo. E eu? Eu aceitei. Lágrimas corriam. Eu escolhi dinheiro em vez da senhora. E eu vou carregar isso para sempre. E eu fui, aos poucos, muito devagar, começando a considerar uma segunda chance. Não voltou a ser como antes. Nunca voltaria. A confiança estava quebrada, mas havia espaço para reconstruir algo novo, diferente, com limites claros. Sobre as consequências. Eu ainda tinha momentos de raiva, de mágoa, mas também tinha esperança. Esperança de que ele realmente tinha aprendido, de que ele realmente tinha mudado. Mas nunca pediu dinheiro de novo, nunca falou da casa, nunca tentou manipular. E eu continuo alerta, sempre. Porque confiar de novo leva tempo, muito tempo. Antônio continua sendo meu protetor, meu amor. Ele me salvou naquele dia, me mostrou a verdade. E eu sou grata, todo dia. Eu aprendi a me valorizar, a entender que meu dinheiro é fruto do meu trabalho, é meu. E ninguém tem direito a ele, nem mesmo meu filho. Hoje eu sei que não sou velha, não sou descartável. Não sou só mãe, sou mulher, sou pessoa, sou forte e mereço respeito, sempre. Eu aprendi que família não é quem tem seu sangue. Família é quem te respeita, quem te ama de verdade. E eu tenho isso. Tenho Antônio, tenho Marlene, tenho amigos verdadeiros. Hoje durmo em paz, com minha casa no meu nome, com minha poupança intacta, com minha dignidade restaurada e com a certeza de que fiz a coisa certa,
que me protegi, que me escolhi. E você? O que faria se essa história tivesse acontecido com você? Já ouviu ou viveu algo parecido? Me conta nos comentários.